Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. Programa especialíssimo, afinal de contas, ele vai estar no Teatro São Pedro nesse final de semana, relembrando 55 anos de carreira. E nem dá para dizer grande sucesso, porque afinal de contas ele resolveu investir naquelas músicas que ele gosta, que ele compôs com carinho, com atenção. Estou falando de Luiz Carlos Borges, nosso convidado especial desta noite. Vai estar até o fim do 21h30 interpretando sucessos dele, falando a respeito do sucesso na Europa, do lançamento de Dose Dupla. Um dos CDs que estão nessa caixinha foi lançado em 1992 na Europa e só agora chega no Brasil. Quer dizer, uma trajetória fantástica de festivais, canções populares. Luiz Carlos Borges é o nosso convidado desta noite do 21h30 que está entrando no ar no oferecimento da Celulose Rio Grandense. De vez em quando no horizonte do passado surge uma nuvem de lembranças andarilhas. Vai repontando para dentro do meu peito a minha infância com seus ossos em tropilhas. Tinha mangueira com banheiro bem cuidado, tinha piquetes e um campo onde invernava. A minha tropa era de puro pedigree, toda de ossos descarnados que campeava. Gado de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e trator de corticeira. O meu bodoque e o banho no açude foram na infância a minha vida verdadeira. Meu bodoque e o banho no açude foram na infância a minha vida verdadeira. Tropa de osso, quem não teve quando piá, ou não foi piá, ou não viveu como nós outros. Como era lindo a gurizada se entretendo com os ossitos que eram bois, ovelhas, potros. Noutras andanças toco as reses dos meus sonhos por um estreito corredor feito esperança. Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa, mas sempre guardo os bois de osso na lembrança. Gado de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e trator de corticeira. O meu bodoque e o banho no açude foram em 1979 em Uruguaiana. Garoto, bom te ter aqui, boa noite, muito obrigado pela presença. Bom é estar com você, Felipe. Faz um tempão que não lhe abraçava, que não lhe apertava a mão, mas tenho um carinho muito especial pelo amigo, carinho, pelo comunicador e a alegria de estar Tem que ser, né? Porque afinal de contas eu já te aplaudi muito nesses festivais da vida, né? Já. Antes, inclusive, de te entrevistar. Antes de te entrevistar, eu te aplaudia, porque... E depois, quando... Eu falava com o Borges aqui, antes da gente entrar no ar, né? Eu tive o prazer... Assim, ó, pô, eu tenho orgulho de ter trabalho na Guaíba, trabalhei na Band, trabalhei na Gaúcha. Então, nas grandes rádios de Porto Alegre. A vez que eu mais tremi na vida, Borges, foi quando me disseram assim, tu vai cobrir o festival de Jaguari no lugar do Glênio Reis. Eu assim, mas esse microfone não é só de 100 kW, é de 100 quilos mesmo, porque era o lugar do Glênio, né, cara? Sim, senhor, sim, senhor. Era o Glênio. Com o Paulo Denis, que eu ouvia no Discorama da Guaíba. Foi uma dupla violenta. Né? Violenta. Eu me lembro, passei muito nas entrevistas com eles. Que figuras, né? Não, e eu me lembro assim que mas vocês vão me botar do lado do Paulo. Tá, o Paulo Denis. Não é o Paulo Denis, é o Paulo Denis. É o senhor Paulo Denis. Senhor Paulo Denis, conhecia tudo de música. Tudo.
Tudo. Ah, Aliás, eu ficava... não era só um bom comunicador, ele sabia muito de música, de música brasileira. Eu ficava ouvindo ele e a Maria Luísa Benites, que hoje é minha colega, e eu encho a boca para dizer isso, todo dia tomo chimarrão com a Maria Luísa. Ah, que categoria. É um espetáculo, feito por ela, porque quando eu chego na rádio, o chimarrão já está pronto. Ela faz a madrugadona ali. Faz a madrugadona. E aí, eu disse assim, tinha esse cara fazendo o discorama que eu ouvia. Aí eu disse assim, pois é, o Glênio não pode... Você está brincando, não é o Glênio, é o seu Glênio Reis, Seu né? Glênio Reis. Seu Glênio Reis, Meu grande sabe amigo, tudo. aliás, o Glênio foi o cara que me fez pedir letra para um grande colega, que é o Mauro Ferreira, para a música que já existia do chamamé Baile de Fronteira. O Glênio ouvia a canção solada, né? E dizia, Borges, essa música merece letra. Isso é uma canção popularíssima, que chega no coração, bate na veia, não sei o que mais, aquele jeito empolgado. E ele acertou, dele. né? E eu digo, olha, o Mauro Ferreira eu acho que é o cara para fazer isso. Como é que você chegou pro Mauro para pedir uma letra de uma música que já era consagrada? Como é que é isso? Eu disse, Mauro, olha, você já ouviu a gravação? Acho que eu já ouvi uma vez ou duas a gravação do chamamé Baile de Fronteira. Eu digo, presta atenção aí, que o Glênio Reis está nos encomendando de que se faça uma letra. Ele pediu, ele não indicou o Mauro, ele falou, escolhe um dos teus parceiros letristas. E na época eu lembro que o Rilo, né, era o meu grande parceiro, o Mauro estava lá, a gente estava começando a parceria aos pouquinhos com o Mauro. Mas o Aparício Silva Rilo, né, era aquele cara que escrevia mais na intuição da sua inspiração. O Rilo não era muito de encomendas, até aceitava e tal, né, mas ele tinha ele escrevia e dava para vocês musicar. Isso. Ele era se o contrário. recolhia. Agora tu tinha feito o contrário. Tu fez a música e deu para outro fazer a letra. Exatamente. O Rilo se recolhia muito no escritório dele, no gabinete dele, de escrever com a máquina velha dele. Dali saía aqueles espetáculos, né? Bom, aí bati no Mauro, o Mauro já saiu dizendo a primeira frase, num baile de fronteira que um dia fui aprender e tal, ele foi largando, né? É o teu maior sucesso popular? Eu acho que sim, viu? O baile de fronteira foi gravado, magistralmente bem gravado, pelo Rui Biriva. A primeira versão da gravação do faz cantado. Muita falta, né? Muito. Já com letra, a primeira versão foi o Rui Biriva. Depois eu gravei com o Antônio Tarragorros na Argentina, essa música é muito conhecida na Argentina. Vários grupos argentinos gravaram essa canção. O grupo Nhamandu, o próprio Rodolfo Regúnaga, que cantava e tocava bateria com o Tarragorros, e outros amigaços lá. Aqui alguns conjuntos já gravaram e é muito tocada em baile. E teve uma edição de um Galpão Crioulo lançado, isso muito no início, na primeira década do Galpão. Se não me engano, comemorativo aos 10 anos. Vinil ainda. Que deu disco de ouro, vendeu mais de 100 mil cópias. Bem mais, naquela época se vendia muito disco ainda. E uma das canções que puxa esse disco é o Baile de Fronteira. Que é o Galpão Crioulo 3 ou 4, né? Por ali, eu não lembro o número desse galpão, viu? É muito antigo. Então, isso me deu como é que você diz, credibilidade para a canção, né? O rodar muito, andar na voz do Rui Biriva e de outros colegas dele. Dá uma lembradinha para nós. Vamos. Letra e música. É num baile de fronteira que a gente pode aprender esse balanço safado desse dançar chamamé. Tem que ter manha no corpo, pra sapatear tem que ter tranco de sapo baleado, jeitão de jaguareté. Tudo começou em Corrientes, num baile veja você. Também se orelhava um truco, que é um modo de se entreter. Umas que sobrou na mesa, bastou pra coisa ferver. A cachaça brasileira, alguma culpa de ter. E foi tiro e cimbronaço, pago pra ver. Deixa que venha no braço, pra se entender. Se um faca marcou o compasso, deixa correr, que enquanto sobrar um pedaço, vamos meter. Mor, só tu. Poucos poderiam fazer o que tu vai fazer no São Pedro, dias 29 e 30. Quer dizer o seguinte, o pessoal vai querer ouvir Baile de Fronteira. O pessoal quer... Eu imagino que cada lugar que tu passa, as pessoas vão dizer assim,
Toca o Baile de Fronteira, toca o Romance da Tafona, toca a Tropa de Osso. E tu, como tem muita coisa, dessa vez tu tá dizendo assim, vou só tocar o meu lado B. É isso aí, vou tocar o lado B. Mas, de certa forma, tem no meio algumas canções conhecidas também e pegadoras. Por exemplo, o próprio Romance da Tafona é uma da que eu não usei no álbum comemorativo com DVD e disco, que foi feito há 5 anos atrás, no Teatro São Pedro também, que é o Luiz Carlos Borges, 50 anos de música. Então, ali eu não usei o Romance da Tafona. E tenho somente uma versão de tipo assim, faixa bônus, né? E não levei para o palco principal. Essa vez ela entra no show. Isso é uma das canções Como é que fez essa seleção? Eu tenho, partindo desse princípio que você bem colocou aí, eu tenho muita canção que quando tu está gravando o disco, você está ouvindo com o técnico de som, mais algum colaborador ali, você diz, essa aí vai andar, essa é a música, essa é que vai rodar, tudo que é radialista vai querer. Você chega lá, ele e bate outra. Qualquer outra, a que tu não apostava, que tu não investia, né? Tu achava popularesca até demais, pois é aquela que acaba tocando e a outra vai saindo, vai se escondendo naturalmente. Então aí ficou canção como, vamos pegar por exemplo, eu tive que retomar ela e gravar de novo, porque não era bem gravada, a Copla de Assoviar Solito, que ganhou o Festival de Santiago, aquela que... Meu pai um dia me fazia moço e me levando para camperiar, assobiava qualquer coisa doce, como se fosse de luz de luar. Aquela copla que não era um hino, e era simples e era só sua. Eu tô a 1 metro de... Parece fácil quando tu toca esse negócio. Por quê? Tu trata como gaita ou tu trata como acordeon? Eu trato como gaita e tem até um projeto que já teve 3 edições e daqui a pouco sai mais uma aí, se eu achar patrocínio, que se chama Gaiteiros do Mundo, onde eu trago outros gaiteiros, acordeonistas. Você fez um espetáculo maravilhoso. Teve Richard Galhano, o ano passado, sem dúvida um dos mais nombrados e conhecidos. O ano atrasado foi a última. 2015 já? É. Faz tudo isso, espetáculo. Já tem 2 anos. Já tem 2 anos. Mas em 13 eu comecei, fiz 13, 14 e 15, né? E reuniu gente de mais alto nível da Itália, da Alemanha, da França, do Brasil, do Rio Grande do Sul, nem falar, né? Muitos amigos, grandes acordeonistas. Como é que a gaita entrou Então na tua eu vida? quero que a gaita seja tão popular e conhecida como é a sanfona, que é o meu instrumento. Tudo acordeon. No mundo, no universo, digamos, terra e acordeon, depende da pronúncia de cada país. Mas no Rio Grande do Sul, carinhosamente, é tratada como gaita e a gente tem que se orgulhar disso. Se o Nordeste tratou como sanfona e o Brasil todo passou a chamar de sanfona, porque em alguns momentos assim não se pode tratar também como gaita, né? Claro. Sanfona principalmente a partir do Gonzagão. O Gonzagão, o Sivuca divulgaram. Foi o cara, mas o Gonzagão, quando ele explodiu lá na década de 60, lá, eu acho que aí pegou essa coisa do sanfoneiro nordestino e isso essa aí. Coisa, né? Como é que ela entrou na tua vida? Muito piá? A gaita? É. Eu tinha uns 5 anos quando o pai me ensinou numa botoneirazinha, uma gaitinha de 8 baixos, que ele tocava. Me ensinou a tocar uma vaneira, que dá até para lembrar um pedacinho aqui, uma coisinha assim, ó. Tinha outra partezinha e tal, e eu chamo de vaneira do meu pai, porque ele não sabia se ele era autor ou não e tal. E tem uma história muito interessante que em 30 segundos posso te contar. Aprendi a tocar... Isso 4, 5 anos de idade? 5 anos de idade. Isso é 1958, Santo Anjo. 58. Ali, nós já estávamos em São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Ele saiu do município de Santo Anjo quando eu tinha 4 anos. Então já fazia um ano que nós estávamos em São Luís Gonzaga, sempre missioneiro. Aí ele saía muito, que ele fazia serviço com gado, com campo, coisa assim, era tropeiro também. Sim. E aí o pai, numa volta dessas que ele tinha me deixado, porque eu vivia querendo pegar a gaita e eu não podia pegar, achava que eu ia estragar. Até que um dia ele disse, tu quer, então eu vou te ensinar uma vaneirinha. Me mostrou, eu já saí buscando, não achava direito. Mas como ele saía seguida, entra nessa saída num mês para o outro, digamos em 30 ou 40 dias,
Eu me firmei na vaneirinha. E um dia ele chegou e eu estava tocando, e ele disse, parei um pouquinho, vem cá. Ele fez um chimarrão, sentou, botou um banquinho para mim e disse, pega a gaitinha, toca para mim a vaneirinha. Toquei, bem certinho, as duas partes. Aí ele disse, tomou um mate, pensou, me olhou, eu fiquei curioso para ver o que ele ia dizer. Toca de novo. Toquei de novo e não errei, bem certinho. Depois ele tomou mais um mate e me disse, me toca mais uma vez. E eu toquei melhor daí, porque já estava ensaiando na frente dele. Sim, eu estava seguro também. Porque... E me largando, né? Aí ele disse assim, a partir de hoje, tu é o gaiteiro da casa, eu nunca mais vou tocar. E cumpriu com a palavra. Morreu com 85 anos, eu já tinha... Não tocou 40 contigo assim, mesmo com o teu sucesso, ele nunca mais O João tocou. Almeida Neto foi muito amigo do meu pai, é muito amigo, né? O pai que foi amigo dele. E o João, quando o pai fez 50 anos de casado, casualmente andava na região missioneira, e eu liguei, João, vem para cá, vem almoçar conosco, que o pai e a mãe estão fazendo 50 anos de casado. O João foi almoçar, o seu Virgilino nunca mais tocou aquela história que tu me conta? Sim. Eu digo, não, nunca mais tocou. Tu tem o 8 baixo? Ele tem no carro. O João, então deixa comigo. O João foi lá no meu carro, buscou 8 baixos. Depois do almoço, a família reunida, os filhos, netos ali. O João chegou com a gaitinha e disse, seu Borjó, só o início de uma para nós ver como é que o senhor tocava. E ele botou a mão assim na gaitinha e pá, fechou os olhos assim, não chorou, mas ficou nervoso, parece, e largou assim ó, no chão onde estava e disse, não, promessa é promessa, e virou as costas e se escondeu. Acho que foi chorar. A gente não sabe até hoje. Eu já estou chorando aqui. Porque para você, para o João, para os músicos que te conhecem, deve ter sido assim, um pedido feito várias vezes para ele, né? E ele deve ter tido dificuldade para cumprir uma promessa dessas, né? Porque ele te ensinou aquela básico, coisa daqueles índios velhos. Meu pai era um homem muito terrunho, muito com pouca informação cultural, só do mundo mesmo, da vida, assim, né? Não lia, não escrevia, aprendeu a assinar o nome porque uns políticos, aqueles coronel antigos da época, em 1920 e poucos, ensinaram ele para votar. Então ele bem devagarinho, levava 2 minutos para assinar o nome. Borges, isso é 1960 em São Luís Gonzaga? O Jaime Caetano Brown estava lá? Estava presente já na tua vida? Como é que é isso? O Jaime já estava para cá. Já estava fora, Eu não sei se exatamente em Porto Alegre, mas ele não estava mais lá. Mas ele estava toda hora lá. Sim. Ia toda hora, os parentes, né? A família grande lá do pessoal do Jaime, não só Caetano Brown, mas por outros setores, por exemplo, dos Ramos, era muito amigo dele, doutor Rui Ramos. Porque eu imagino, você falou do Aparecido Barrilo, e eu nem sabia de São Luís Gonzaga, eu me lembrei do Jaime, não sei porquê, assim, me lembrei do Jaime Caetano Brown. E aí você, vivendo em São Luís Gonzaga, já devia ser uma referência. Muito, muito forte a referência. Eu só fui conviver com o Jaime um pouco mais tarde, porque justamente eu ouvia ele. Acho que no início era na Guaíba, depois não me lembro. Acho que foi só na Guaíba que ele teve aquele programa, né? E era assim uma grande referência, sempre foi. Depois ficamos muito amigos, viu? O Agora. Cheguei a produzir um disco dele. É mesmo? Sim. O Agora, que é o programa que eu apresento na Guaíba, está com 41 anos. Na 14 de julho do ano passado fez 40 anos, o Flávio Alcaraz Gomes e o estrearam ele em 1974, dia 14 de julho. O Jaime estava lá pela Guaíba. Estava ali, andando e tal. E a gente não sabe se tinha sido de encomenda ou foi na hora que o Flávio puxou ele. Ele faz, inclusive, uma pajada para o programa. Só pode. Saiu assim, absolutamente natural aquilo. A gente tem essa gravação, a gente roda de vez em quando. Essa gravação está no YouTube. Eu coloquei no YouTube, porque é um espetáculo. E era uma figura, eu convivi pouco com ele na década de 80. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu cruzei ainda com o Jaime. Foi as duas memórias mais privilegiada para não esquecer datas, resultados, qualquer coisa, ler um material e saber praticamente de cor tudo, foi o Nico Fagundes e o Jaime Caetano Brown, que eu conheci. O Nico era uma cabeça. Cara, o Jaime, eu passei por uma prova dessas com o Jaime no Musicanto, que eu dirigia e organizava o Musicanto em Santa Rosa, festival, e um ano resolvi levar o Jaime para apresentar numa das edições. Foi pela 6ª, 7ª edição do Musicanto. Convidei ele. A gente faz aqueles livretinhos com 50 páginas, 60 páginas, com todas as letras, as canções, os autores, os apresentadores, o grupo de jurados. Bota ali informações de firmas, patrocinadoras e tal.
Aí ele chegou na minha sala, tinha chegado de manhã, naquela noite ele abriria, daí ele foi tomar um mate comigo, na minha sala no Centro Cívico, e eu alcancei o livretinho e mais algumas informações. E ele, enquanto proseava, eu atendia telefônico, eu era secretário de Cultura na época, ele folheando o livro. Tomava um mate, folheava o livro e tal. Ele, num determinado momento, ele enrolou o livrinho assim na mão. E na hora que deu, eu vou dormir um pouco no Hotel Rio ali, já volto, já pronto, pilchado. Às 8 da noite eu estou aí. Tu abre às 9, digo, às 9 nós largamos. Então às 9 eu estou com tudo aí. E atirou o livrinho em cima da mesa. Eu vi que ele tinha largado, me fiz de louco, mas ele podia levar esse material. Quando ele desceu a escada, eu saí atrás. Jaime, ó, esqueceu o teu livrinho. Ele disse, tá, tudo bem. Mas deixa aí, depois eu pego. Deixou. Aí eu silenciei. Era o Jaime, tu não ia brigar com o Jaime. Escuta só, chegou de noite, eu apareço com uma pasta, porque o livro estava lá em cima da minha mesa ainda. Apareço com uma pasta, com todas as letras, com todas as coisas. Aí abro a noite lá, chamo ele para começar a apresentar, e a pasta dele ficou lá em cima. Ele só me perguntou antes de entrar no palco, mudou alguma coisa do que estava no livro? Eu disse, não mudou nada. Tá, então tá bom. Ele fez pajada a noite inteira, na ordem do livretinho. Ele dizia o autor da canção que veio do Piauí, da outra que veio do Pará, quem ia interpretar, e botava no palco com o nome certinho. Aí eu caí o queixo. Eu disse, eu nunca tinha visto nada igual. Sabe que um dos maiores shows que eu digo que eu vi na vida fora de palco foi na tenda do Musicante, foi um show do Alceu Valença. Foi um show espetacular. Essa noite foi uma noite inesquecível. Inesquecível. Tanto o show no palco, como a posterior na barraca do Musicante. Que eu chamo. Eu lembro assim, olha, a vez depois eu cruzei com o Alceu Valença 10 anos depois. 10 anos depois eu cruzei com ele e tal. E eu disse para ele, ele disse, porque eu disse, não, o melhor show que tu fez na vida eu não sei qual foi. Agora eu sei que eu vi um dos teus grandes shows. No Musicante, em Santa Rosa, assim. Ele disse, tu estava lá, que noite espetacular. Eu assim, que noite espetacular. Nós fomos para a barraca do Musicante ali pelas 2 horas, quando terminou o show. Isso. Ele amanheceu cantando Gonzagão comigo, e o Albino Borges, que nós chamamos de Lagarto carinhosamente, meu irmão. E amanheceu mesmo. Assando carne e servindo para o Alceu Valença e tomando trago com nós ali. Exatamente. Na barraca. Não, e eu estava ali. Eu devia... Você faz o quê? 25 anos? Por aí, uns 25 anos. 24, uns 24, 25 anos. Que espetáculo. Estou aqui com o Luiz Carlos Borges, a gente vai falar sobre o show, tá? Porque a gente inventou uma coisa. A gente vai falar sobre o show, a gente vai falar sobre o songbook, a gente vai falar sobre o CD, tá bom? A gente vai inventando uma história da outra, tempo que a gente não conversava os dois. Isso. Vamos para o intervalo comercial. Bom, só para dizer o seguinte, nesse CD aqui, tem o CD que tu lançou lá em Viena. Em Zurique. Zurique, mas para toda a Europa. Para toda a Europa, em 1992. Aí tem Vaneirão Metaleiro. Isso. Tá no show? Nesse não tá. Nesse não tá. Porque ele Mas por que Vaneirão Metaleiro? Tu sabe que o Gringo Sajorato, que é o autor de letra e música do Vaneirão Metaleiro, ele é de Passo Fundo, mas ele foi, que nem o Alegre Correia, uma das figuras da música gaúcha que foi embora tocando música do mundo, tocando de tudo, sim, do jazz ao blues, do blues ao MPB, enfim, todos os estilos. E o Gringo, nessa época, chegou lá, cheio de livros e informações, estudando Bach, estudando Franz Liszt, estudando de tudo, assim, lendo tudo, enlouquecido com o contrabaixo. Então ele tem, por exemplo, numa série de vaneirões que ele fez, ele tem Vaneirão Baquiano, onde nasce depois o Vaneirão Metaleiro, que ele diz que estudou tanta coisa, foi estudando vaneirão de trás para frente, de trás para diante, e que tudo é clássico, que tudo é erudito, que tudo é música, né? Então foi o seguinte, vamos com o Vaneirão Metaleiro para o intervalo e a gente volta com o Vaneirão Baquiano no próximo. Tá? Vamos com um e voltamos com o outro. Tu quer me derrubar? Quero te usar aqui, rapaz. Vaneirão Metaleiro. Eu grito. Estudei o Vaneirão, estudei o Vaneirão, estudei. Estudei o Vaneirão, estudei o Vaneirão, estudei. Estudei o Vaneirão, 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 estudei a vida inteira. Eu vou voltar pro meu rincão no lombo deste vaneirão. Eu vou voltar pro meu rincão no lombo deste vaneirão.
gente aqui no 21h30, o grande Luiz Carlos Borges. 2 espetáculos no Teatro São Pedro, dias 29 e 30, ingressos com valores entre R$ 35 e R$ 60. Você pode comprar. E 80. E R$ 80, desculpe. 35. O olho agora falhou. Falhou? Foi o meu olho, que aqui, tá certinho aqui. Braço, 35, às vezes é braço. Às vezes quando falta braço, né? Mas dessa vez foi o olho. R$ 35 e R$ 80, né? Ingressos no blueticket.com.br ou vai no site do Borges, luiscarlosborges.com. Tá e tudo direto lá. na bilheteria do São Pedro. Do São Pedro também. Vamos voltar a falar a respeito. Como é que tá? A gente falou um pouco da seleção das músicas, né? Mas é complicado fazer uma seleção como essa. A gente, ao longo da trajetória, vai construindo como é que se diz? Uma mansão. Com muitos quartos, com muitas peças, né? E essa construção é o seguinte: a gente ama como filhos. Eu gosto de todas as canções que eu faço. Eu costumo me perguntar, mas como é que tu faz para escolher? Eu não escolho. As que eu não confio e que eu não boto na roda. Todas as canções que eu me animei a gravar, que eu levei a público, digamos. São quantos álbuns? São 33 ou 34 com esse aí, eu acho que é 34. Como esse aqui são 2, na verdade é 35. Já vai seria 35, E aí eu não tenho como, mas eu usei aquele critério que eu te falei, né, de pegar as que eu confio também, como todas, mas que estão mais guardadas, mais escondidas, digamos. Esse é um CD que tu só lançou na Europa em 92. Somente, em 92. Por que agora resgatar ele aqui? Uma questão de deliberação até. No início eu pedi, o cara achou muito cedo, aí depois eu meio que esqueci, abandonei a ideia, fui fazendo outras coisas, corre, projeto aqui, projeto ali. Agora chegou um momento que, incrível a iniciativa, eu estava louco para fazer isso e ia pedir. E aí o Cláudio Frazer, que inclusive toca percussão nesse CD, fala muito bem alemão, está sempre em contato com o suíço, que é o Urs Albert, da gravadora Face Music. Um dia me liga o Cláudio. Hoje está morando no Brasil de volta. Borges, estive falando com o tio Urs lá na Suíça e ele mandou te perguntar se você quer que libere de amém. Aí ele me mandou tudo assinadinho, todas, inclusive as originais, com as minhas assinaturas, tudo assim. Gaúcho Raider? Gaúcho Raider quer dizer gaúcho andante, gaúcho andarilho, né? Estradeiro. Gaúcho Raider. Como é que é ir para a Europa? Porque vocês que eu digo, os gaiteiros brasileiros fazem sucesso na Europa cada vez mais. França gosta muito, Áustria gosta muito, Alemanha gosta muito. Como é que Polônia é isso? gosta muito. Tem algumas leituras que a gente vai, como é que se diz, tendo à medida em que vai visitando e convivendo com eles. Primeiro tem que ser muito verdadeiro. Qualquer estilo musical que você levar para lá, para poder deixar europeu de queixo caído, tem que ser verdadeiro. Não é que tenha que ser o melhor ou que tenha que ser magnífico executante. Tem que ser puro, tem que ser verdadeiro. Principalmente em se tratando de regionalidade, folclore. Porque o povo europeu é um povo muito atento à cultura do mundo todo. Certo. Se você mentir, ele sabe que tu está mentindo. Começa por aí a relação. Segundo, é tocar a tua regionalidade com conhecimento de causa, e isso é que te faz verdadeiro, né? Tocar a tua regionalidade, não ter medo dela, tu começar no aeroporto. Eu costumo dizer isso, que a gente quando pisa no aeroporto já pode estar de alpargata ou de bota, mas especialmente de bombacha e chapéu. E eu sempre fiz isso. Eu não tenho vergonha da minha regionalidade, de ser do Sul, de tocar. Não estou nem aí para aquele pejorativo do gaúcho grosso ou aquilo, o outro qualquer. Que é uma bobagem. Que é uma bobageira, né? Eu não tenho isso no meu coração, assim, na minha formação. Então, quando eu abro o peito para cantar assim, eu arrepio, porque eu acredito no que eu faço. Tu vai de bombacha para a Europa, tu vai de bombacha para Recife, Salvador, Manaus. É diferente quando tu desce nos aeroportos? Causa uma curiosidade, em qualquer lugar causa uma curiosidade. Tá. Eu não sei se hoje, até faz tempo que não ando no Nordeste brasileiro. A última faz uns 4 anos já, 4, 5 anos. E foi num roteiro com uma empresa grande produzindo, com van, com coisa assim, não foi tanto aeroporto. Uhum. Então não pude ver de perto isso. Mas eu me lembro nos anos 80, início de 90, as primeiras vezes que fiz inserções no Norte e Nordeste, foi
é muito curioso. Com o chimarrão, então... É. Mas que doideira é essa? Me perguntou o nordestino. Ele achou que dava uma doideira. Eu falei, Bahia, não dá nada, Bahia, rapaz. na Bahia eles gostam de 40 graus você tomando esse negócio quente aí, rapaz. Tem uma água de coco aqui. E sempre causa essa curiosidade. O que eu notei na Europa no início, mas eu sempre tratei de fazer esclarecimentos, é que confundem muito nós, gaúchos brasileiros, com o argentino. Porque o argentino não é um estado que é gaúcho, o país é gaúcho. Sim. Todo o país tem chapéu, por mais que mude um pouquinho o estilo de chapéu e forma de usar. Todo o país usa bombacha, sabe? Em Salta usa bombacha, em Tucumã, Corrientes, Misiones, qualquer lugar. É um país gaúcho, né? E isso fortaleceu muito essa cultura gaúcha a partir da Argentina. Então, eles primeiro olham assim, sul da Argentina. Você fala assim, sul da Argentina. É que também eles olham o mapa, para eles, o mapa é muito complicado, né? O mapa normalmente não tem ali Rio Grande do Sul, tem um mapa do Brasil e do lado da Argentina. Como a gente está ali na fronteira, para eles é a mesma coisa. Mas o bom é que aos poucos você vai mudando, assim. Não dá para você mudar em todo uma enorme região, mas nos lugarejos que toquei, eu consegui esclarecer bem esse conceito aí de que são culturas muito próximas, muito parecidas, mas que temos um idioma um pouquinho diferente, né, e que temos alguns ritmos. E quando você toca chamamé, quer dizer, o argentino que chegou lá também vai dizer que tocou chamamé? Isso aí. Quer dizer, isso. você tem alguns ritmos que são absolutamente iguais, porque nós trouxemos, inclusive. E vice-versa. Tem essa situação toda. Borges, a situação hoje de encarar 2 São Pedro, querido. 2 dias, Tu é galo, hein, tia? É um peitaço, Felipe, peitaço, que tem que dar, né? tem que dar. Porque só assim a nossa música vai ganhando espaço. Eu costumo dizer uma coisa, olha o que eu vou te dizer, faz tempo que eu falo isso. O Rio Grande do Sul só não é um senhor com sua regionalidade no país, porque ele ainda não conquistou o Rio Grande do Sul. A música gaúcha não conquistou ainda o Rio Grande do Sul. Eu concordo. A grande prova é a nossa capital. A capital não aprovou ainda a música gaúcha. Tia, sabe que esses dias eu ia receber aqui um grande amigo meu e eu estava pensando o seguinte, que a gente não tem mais... Não só, mas vou dar uma das referências. Não tem mais o pulperia, por exemplo. Não tem mais um local onde eu leve o sujeito e diga assim, moça, aqui é a nossa regionalidade. A gente não tem mais um bar em Porto Alegre, né, assim, que reúna. Né? E entra governo e sai governo e nem eles oficialmente se preocupam com isso. Eu digo assim, não tem um bar privado e não tem um local público ou estatal, ou alguma coisa assim, que possa, de alguma forma, fazer assim, bom, vamos lá e lá você vai ter um resumo completo. Tal. Você tem algumas churrascarias, você tem algumas coisas aqui e acolá, mas aquela coisa que mas não são culturais. Não, e que vocês se encontravam. Quando eu cheguei em Porto Alegre na década de 80, onde é que eu ia? Eu ia para Pulperia, ia para outros lugares. Mas a gente tentou com Vitrine Gaúcho, você lembra? Com Vitrine, lá no DC Navegantes, lá é verdade, lá também tinha bons encontros. Essa questão toda, se perdeu isso. Mas você viu que a coisa meio morosamente, mas está acontecendo. Quando é que se via no mesmo mês tanto show gaúcho na capital e especialmente tendo como espaço o São Pedro. É verdade. Por exemplo, hoje está os Fagundes. Os Fagundes, o Guri de Uruguaiano ocupou, você está indo no final de semana. Acho que o Vitor Ramil, se não me engano. O Vitor Ramil vem no final do mês agora, em maio. Isso aí. Então, quer dizer, numa mesma temporada, muita música gaúcha. Quando eu falo música gaúcha, eu não quero dizer tradicionalismo, folclore e nativismo. Eu quero. Até porque se tem uma figura que é aberta, é você. Eu acho que sim, sou um dos. Eu acho que você sim. Sempre fui, muito arejado, assim, para esse intercâmbio. Eu gravo seguido com Humberto Gessinger, né? Tenho um particular carinho e amizade pelo Nenhum de Nós, já gravamos junto naqueles discos, LP inicialmente, depois CD Estranho, do Nenhum de Nós, ali todas as sanfonas, ali, as cordionas, gaitas, tudo eu que faço ali, né? E o João Vicente, quando entra quando entra pro Nenhum, ele é um músico gaúcho, gaudério, ele é de festival. Aí foram lá assim, pô, esse guri é bom pra caramba pra fazer todos os teclados, as cordionas, o que ele quiser fazer. Aí vão lá e tiram. E ele botam no rock and roll, mas ele tem essa essência. Ele entra pro Nenhum de Nós carinhosamente
sugerido por mim para o Veco Marques, que já havia entrado. O Veco entrou antes, que também era de festival. E aí vezes eu peguei, o Veco é que indica oficialmente o João Vicente para o grupo, né? É verdade. Isso é muito lindo, viu? E o João está tocando cada vez mais, essa gurizada aí é uma maravilha. É um espetáculo. Não, porque esses dois, na base do nenhum, né, o Tedi, o Carlão e o... Meu Deus... Sadi. Desculpe, Sadi, tá? Até porque tu é o meu grande guru sempre e agora faltou o nome do Sadi. Mas tu fez aqui. Mas o Tedi, que deu um branco, até porque é o mais colorado dele, a gente conversa, gosta de cerveja, mas deu um branco. Mas o Tedi, o Sadi e o Carlos, quando eles entram, os dois são de festivais. Os guris eram músicos que acompanhavam vocês nos festivais, o Veco e o João Vicente. O Veco foi a primeira formação do Burguete, né? O Veco e o Tomada. Exatamente. É a outra coisa. Eu queria te perguntar o seguinte, na Europa é tratado como old music, é tratado como música gaúcha, vira jazz. Como é que vira isso? É que o world music pega bem em toda parte, né? World music é uma maravilha. Não sabe o que é world music. Com certeza, uns 50% já te entende por aí. Mas quando eles descobrem que há muito folk no meio, muito nativismo, regional que eles gostam de falar, eles ficam felizes porque eles sabem que daí tem raiz, que tem a informação de determinado lugar e povo, né? Mas muitas vezes fomos taxados, me lembro que eu fazia com, às vezes só eu e o Alegre, guitarra e acordeon, e uma vez com o Edson Campanha, que recorremos vários lugares também, guitarra, violão, acordeon, taxados de regional jazz. Isso é muito legal, viu? Eu achava legal, porque não perdia o meu e me enquadrava no outro um pouco, sabe? Ficava moderno, elegante demais, viu? Porque eu fico imaginando, porque essa sonoridade, muitas vezes, ela bate lá, assim, na trave, uma da outra, até, né? Quando vocês dão umas puxadas. Uma vez nós fizemos, foi com campanha, em 1995. 1995, na Polônia, um grande festival de jazz que tem lá, um dos maiores, antigo ainda, está assistindo, viu os anúncios. Aí, em Cracóvia. Aí tinha 3 grupos americanos com formação. Quinteto, jazzística. Tinha uns 3 grupos polonês de alto nível. Tinha grupo da Alemanha. Passava tudo numa fim de tarde, das 5 às 5 da manhã. Nos coube entrar em 7º, 8º lugar na noite. Era 30 minutos para cada um. E o bicho pegando. E nós convidados para assistir. Rapaz, a primeira coisa que a gente sentiu, eu e o companheiro, só os dois, gaita e guitarra, assistindo na terceira fila, assim, aquela Babilônia que vinha um melhor que o outro. Sim. Sabe? Instrumental, a proposta dentro do jazz, assim, uma linguagem que a gente não domina, mas ouve, conhece, né, e tal. Aí... E o público reagindo. Tu olhando para o Alegre olhando para ti, e agora? Era o Campanha. A Campanha. Dessa vez. Tem uma outra passagem, podemos falar depois na Suíça com o Alegre. Mas aí estava aquele pepino assim, eu estava quieto comigo, batendo um pequeno nervosismo, mas pensando, saída. Tem que ter saída. Tem saída para isso. Não sair de Santo Anjo para me michar aqui. Dali um pouco o Campanha me disse assim, e aí, velhinho, o que vamos fazer? Canhoto, Campanha canhoto. Sim. Nós estávamos ensaiados, viu? Nós tínhamos vaneirão, chamamé, shots, alguma coisa mais arrojada um pouquinho, assim, de música, algum choro. E aí, eu disse, já sei, Campanha. Vamos tocar as canções mais baileira, mais nego velho que a gente conhece, aquelas de fundo de campo. Vamos mudar, vamos mexer, aquelas músicas mais sofisticadas que nós tínhamos pensado. Vamos partir para vaneirão e eu surro essa gaita e tu surra essa guitarra e vamos embora. Porque aí não nos compromissamos em nada com jazz. Certo. Nós estamos aqui, caímos de paraquedas, nos trouxeram para esse festival, vamos tocar o que é nosso, que é raiz. Regional. Tu não imagina a quantia de bis que fizemos. Subiam em cima das poltronas e não paravam de pedir música, quando chamaram o próximo grupo, deu aquela acalmada no público, muita gente saiu para pegar o refrigerante, pegar uma cerveja. Ou seja... Rapaz, nós ficamos, dos nossos 30, nós ficamos uns 45, 50 minutos, porque uns 15, 20 foi de bis.
deixa eu te pedir, nós temos que ir para o intervalo comercial, um choro, porque vai ter choro nesse... Vamos. Né? E tu é um cara que gosta de choro. Eu vou tocar oficialmente em show meu, pela primeira vez, e graças a Deus no Teatro de São Pedro, os meus chorinhos, porque eu componho choro desde muitos anos atrás. Eu ouvi muito quando era criança, eu já ouvia Pixinguinha nos LP, por exemplo, entre outros. Sim. E aí eu fui compondo muito chorinho, tem muitos, tem mais de 20 choros. Vai estar 3 num poporri que o Matias Sete Corda arranjou para mim. 30 Nós segundos de um aí tá para nós ir pro intervalo. E aí a gente volta pro último bloco. Luiz Carlos Borges em Concert, 29 e 30 de abril no Teatro São Pedro. Ingressos a R$ 35,80 no Blue Ticket. Tem uns no meio aí. Tem uns equilibrados. Entre 35 e 80, tá bom? Tem para todos os gostos, para todos os bolsos. luizcarlosborges.com. Deixa eu dizer o seguinte que a gente não disse. O Borges está aqui, né? Queridão, porque a gente não tem também espaço. Eu adoraria, por exemplo, que ele tivesse com a banda completa, né? Christian Sperandir no teclado. Isso. Eu vou deixar o meu ídolo para o último, tá? Rodrigo Maia no contrabaixo, Roger Torres na guitarra, Yuri Menezes no violão e o meu ídolo, Ricardo Arenhaut, na bateria. Ídolo de muitos. O querido. Esse sabe tudo. Sabe. Ah, Sem contar a figura humana. Sabe quando eu olho para ti e digo assim, é fácil esse negócio? Parece fácil. Eu olho para o Ricardo assim... E digo assim, cara, ele não faz força nenhuma. Não, ele toca, parece que tá voando. Tem umas tá plumas. planando. Tem umas plumas. Uma coisa assim. Não, e ele com a vassourinha ainda. Aquela coisa assim. Aliás, vai usar 80% vassourinha. Ricardo é um negócio... Com todo respeito a todos os outros, mas eu sou fã do Ricardo Arenhaut. O Sul é uma terra de percussivos, digamos, de bateristas, de percussionistas maravilhosos. Maravilhoso. Né? Aí você pensar que um dos maiores bateristas do mundo, Kiko Freitas, é filho do Freitas. Telmo de Lima Freitas, gaúcho, graças a Deus. Marquinhos Fê. Não, a gente está muito bem. E o Rick é aquele que talvez tenha mais se aproximado dessa regionalidade, vindo de outro estilo, veio meio ali das colônias alemã, que ele é Arenhaut, né? Sim. Bem, tocou bandinha, como ele disse, tocou muito bandinha, né? E viajou pelo jazz bastante. O Borges fez um negócio aqui. Tocou bandinha, mas ele toca jazz, ele toca regional, orquestra, ele toca orquestra. Lê muito bem. Né? Um dia eu peguei e liguei para ele e disse assim, olha, tem um garoto que eu conheço, lá, tinha 2 anos e pouco, mas ele bate diferente, assim, ele não agride a bateria. Aí ele disse, me manda quando tiver 5. Eu disse, tá, tudo bem, eu tenho um vídeo. Manda o vídeo aqui. Aí mandei pelo WhatsApp para ele. Disse, manda quando tiver 3,5, 4, que esse aí é mais adiantadinho um pouco. e aí vamos ver se o garoto vai sair. Mas o Ricardo, eu sou fã do Ricardo. Bom, vamos lá. Essa é uma grande banda. Como é que é o espetáculo? Inicia, banda, tem participação especial? O que tu preparou para o espetáculo? O roteiro está assim, ó. A gente vai iniciar mais leve e a coisa começa a pegar corpo aos pouquinhos. Então vou usando a banda à medida que vai se acomodando o repertório. Mas, no geral, todos participam de tudo, né? Porque a banda já vai estar no palco. Eles vão se colocando na primeira canção, por exemplo, abro eu e o Yuri Menezes, 2 violão. Aí, daqui a pouco se acomoda o baixo já junto. E aí, na segunda canção, entra de soco, assim, todo mundo pegando fundo.
Depois tem momentos que o Rick passa para o bombo legueiro, pandeiro, tem diálogos entre guitarra e teclado, violão e guitarra, muitos duetos de violão e guitarra. Né? Tem momentos que eu nem toco a mão no acordeon, canto tão somente. Aquele menino que pegou a gaita do pai lá, imaginava que ia chegar a fazer essa carreira toda, 55 anos de carreira, esse sucesso todo? Mas... Não, tu sabe Quando que... é que definiu que ia ser músico como profissão? Sempre. Lá Sempre. com aqueles 5 anos de idade, lá tu... Eu já sabia que era. Eu sempre fui meio descuidado com os outros estudos, com as outras coisas, porque tinha absoluta certeza do que eu queria. Sempre, sempre, sempre. Né? Quando eu fui para Santa Maria fazer vestibular, até... Não meu pai não opinava sobre isso, mas alguns da família, alguns amigos mais chegados, diziam, tem que fazer uma faculdade, sei lá, direito, odonto, medicina, alguma coisa assim, que é o que dá dinheiro. E eu pensava assim, mas como é que eu vou mandar um paciente do dentista novo, Luiz Carlos Borges, abrir a boca, eu vou ter que estar assobiando ou cantarolando algo, sabe? Porque eu não vou. Fez conservatório em Eu Santa fiz Maria? conservatório em São Luís Gonzaga. São... A minha grande mestre se chamou Lúcia Brenn, uma alemã, que me ensinou a base de tudo que eu sei. Dos 7 anos meu pai me colocou. Quando eu aprendi a ler na escola, ele já me colocou numa escolinha de música, da professora Lúcia Brenn. Fiquei até os 14 com ela. Nesse período, eu te dou absoluta certeza que 70%, para não exagerar com mais, mas 70% da base que eu tenho musicalmente, eu aprendi com ela. E aí eram clássicos, era... De tudo, né? Ela repassava tudo. Ela não tinha, para aprendizado da gente, a música gaúcha regional. Ela tinha temas que se reportavam, digamos, ao todo, assim, né? Alguns clássicos da música gaúcha. Isso ela tinha, esse material. Já era gaita ou era piano? Eu passei pelas duas coisas com ela. Eu fiz um pouco de piano no início para aprender a solfejar. O piano é bem melhor, viu? Né? Para cantarolar as coisas. Depois e aí, por que não seguiu no piano? Porque a gaita já era na família, meu irmão mais velho já tocava também, e tinha aquela coisa... Você tinha um grupo, né? Irmãos Borges. Irmãos Borges. A gaita já estava na família, né? Desde a Oito Baixo com meu pai, que era trovador e cantador. E aí o mano maior, o Hernando, já tocava a gaita também. E tinha também, entre a cabeça do futuro músico, tinha aquela aspiração de poder trabalhar com o conjunto que já começava a existir, já tinha um trio dos manos, né? Sim. E daí eu pensava em trabalhar, tanto que o meu primeiro baile valendo um troca foi com 9 anos de idade. E essa é a data que eu conto para comemorativa. Tá. Por exemplo, quando eu fiz os 50 anos de música em 2012, porque foi em 62 que eu Mas toquei. só tu seguiu a carreira? Eu toquei 20 anos no conjunto, eu parei com 29 e aí a partir daí o conjunto começou a se desfazer, durou um pouquinho mais, sem a minha presença, mas já foi muito arrastado. Assim. Sim, sim. Mas 20, 25 anos o conjunto foi tudo muito isso, forte. né? Então a família construiu aí uma bela carreira. Aí. Com certeza. Não. Mas daí os manos foram casando, parando de tocar e cuidando de outras coisas, né? Quando nos juntamos, hoje em dia, ainda fizemos umas brincadeiras e lembramos do conjunto. Né? Maravilha. Borges, deixa eu dizer o seguinte, prazer, eu tenho 1000 histórias para contar. Tu ia contar uma história tua do Alegre, para fechar. Tu falou, quando eu confundi o Alegre com... Foi outro medo assim, que a gente passou tocando na Europa, num super teatro, esse era um lugar assim, dos mais lindos lá em Zurique, uma sala maravilhosa, com acústica, e na noite abria com Dudu Assad, os guitarristas mais brilhantes que o Brasil já botou no mundo, né? 2 violão maravilhoso, tocando de tudo. O Dudu Assad toca clássicos do erudito, toca música brasileira de raiz, toca de tudo, jazz e tal. E aí, abriu com o Dudu Assad, sabe, a gente ficar boquiaberto vendo 2 violonistas tocar. Aí tocava para nós, fazia a inserção nossa, e depois fechava com Sivuca, Glorinha Gadelha, com João Lira no violão, o Fernando Pereira na bateria, um quarteto ou quinteto maravilhoso. E a minha foi muito parecida as histórias, sabe que arrancamos
um resultado maravilhoso quando entramos com o Alegre tocando música regional gaúcha, vaneirão, polca, rancheira, chamamé, essa coisa de fronteira, assim. E o Alegre estava dominando bastante bem já naquela época o alemão, então porque eu várias vezes tive dificuldade em comunicar-me nessas regiões onde o alemão, o francês, né, e mesmo o inglês que eu não falo. Mas tinha o Alegre naquele momento ali que transmitia o que eu estava dizendo, o que eu queria dizer, né? O Alegre foi uma ponta de lança durante muito tempo para todos vocês que foram. Muitos, para mim, tranquilamente. Toda a minha cruzada de mais de 15 inserções já feitas de turnê na Europa, eu devo à iniciativa do Alegre. Alegre, né? Mas há uma troca muito legal, que eu nem conto isso por exibição, mas senão pelo carinho de ter feito isso com ele, e ele reconhece isso, e ele trabalhava comigo em 88, quando ele foi embora. E havia um convite para ele, e ele tinha recém se organizado muito bem, organizado a vida dele, a família dele, lá em Santa Rosa, morando lá comigo, a convite, né? Então levei, banquei apartamento, tudo, organizei a vida do Alegre. Sim. Ajudei ele nesse sentido. Ele não precisava de mim nesse sentido, mas eu me coloquei à disposição e ele aceitou no momento certo. E aí veio esse convite, nós estávamos há 11 meses tocando juntos. Estava firme, um trio, eu, ele e o Ricardo Vidal. Veio o convite de lá e ele tinha muito medo de me falar. O Ricardo que acabou me dizendo, velho, eu acho, quem me apelidou de velho foi o Ricardo Vidal. Eu acho que o Alegre tem um convite para ir para a Europa, ele tem uma carta que ele lê toda hora, quando ele não está perto de ti. Mas ele sabe do compromisso que ele estabeleceu contigo, a família dele está aqui, tá. Rapaz, eu fiz uma janta em casa, chamei o Alegre e o Ricardo e botei os três assim na mesa e digo o seguinte, cara, vai ontem, quando é que tu tem que comprar passagem, claro. Vamos dar jeito nisso, porque precisamos de gente lá, aqui você resolve a questão. Você tem que estar lá para abrir portas para nós, todo mundo que é convidado não vai porque não tem coragem, você tem música boa, você tem talento, toca muito, está jovem, tem coragem de ir. Não te preocupa com milímetros comigo, porque não vai acontecer isso. Então ele, amém, falava na época, né? E a primeira coisa que o Alegre fez foi devolver esse carinho, porque é da índole dele, escrevendo carta e tal. A primeira oportunidade que eu tiver de gravarmos aqui, não deu outra. O Gaúcho Raider existe porque o Alegre Correia botou a mão e motivou o povo lá. Bom, então é o seguinte, Gaúcho Raider, para quem não estava acompanhando o programa na íntegra, é um dos CDs que estão nesse dose dupla, que você pode adquirir esse final de semana no Teatro São Pedro, dias 29 e 30, nos shows do Borges no São Pedro. Também pode adquirir lá vários outros CDs do Borges e, inclusive, os 50 anos, o DVD, que é maravilhoso. Isso. Só lembrando o seguinte, ingressos entre R$ 35 e R$ 80 para todos os gostos e para todos os bolsos à venda no blueticket.com.br ou também informações no luiscarlosborges.com. 29 e 30 de abril, sábado e domingo, 9 da noite no sábado, 6 da tarde no domingo, Borges no Teatro São Pedro. Querido. Felipão. Sabe que tu é ídolo, né? Você é daqueles que eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Né? Muito bom te ter aqui. Né? Pedir pra gente se despedir tocando alguma coisa aí. Vamos. Bem alegre, acordar o pessoal que tá quase dormindo em casa. Não, são 10h30 da noite, calma, gente. Antes de dormir, vamos de Borges aqui. Obrigado a você, obrigado a Celulose Rio Grandense pelo patrocínio. A gente volta amanhã. Tchau. No jogo desse fole me lambuzo de paixão, no fogo desse fole me derrete o coração. No jogo desse fole me lambuzo de paixão, no fogo desse fole me derrete o coração. Quando acende o sol lapino da cordiona e põe na boca um gosto bom de quero mais, rasgo bandeira, solto amarras, vou no vento, porque no tempo ninguém mais. No jogo desse fole me lambuzo de paixão, no fogo desse fole me derrete o coração. No jogo desse fole me lambuzo de paixão, o fogo desse fole me derrete o coração.